Olá, tudo bem? Como vão vocês? Uma satisfação grande estar com cada um de vocês. Professor Alisson Brandão, filosofia aqui do ensino médio. Quero dar as saudações, as boas-vindas a cada um de vocês que nos assiste em casa, nos seus tablets, nos seus computadores. Dizer que é uma satisfação grande fazer parte da caminhada de vocês. Então, vamos dar início à gravação, né, à nossa aula, na verdade, a primeira aula do nosso PET 1. A primeira semana dedicado ao estudo, à fase inicial da filosofia na Grécia. Então, de imediato, deixa eu abrir aqui uma apresentação para vocês. Este aqui é o material o qual nós utilizaremos no contexto aí do ano, né? Então, é o material aqui do Plano de Estudos Tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais, né? A edição do volume 1. E essa edição do volume 1, ela trata de como a filosofia se insere na nossa vida, ainda que nós não saibamos ou tenhamos a capacidade de perceber que se trata da atividade filosófica. Aguinha aqui para molhar o bico, mas depois dessa deliciosa água gelada, prossigamos. Eu fiz uma apresentação, eu tenho o hábito de fazer alguns slides, eu acho que é mais fácil, mas a compreensão para vocês quando nós exibimos alguns slides para exemplificar a matéria, o conteúdo com o qual nós estamos trabalhando. Então, eu vou fazer essa exibição, parar aqui, passar para os nossos slides da semana 1. Então, tá aqui. Então, adicionar a tela plana aqui para vocês. Não, ainda não está legal. Então, deixa eu colocar em modo apresentação. Isso, agora foi com o modo apresentação. Então, a primeira semana aqui do nosso PET é uma semana que aborda as nossas relações com as nossas crenças e a atitude filosófica diante dessas crenças. Então, a filosofia, a gente pode defini-la como a mãe ou a origem de todas as ciências, tal como nós conhecemos. Então, provavelmente, quando vocês foram crianças muito bonitinhas, muito legais, lá em 1900 e bolinha, vocês faziam perguntas filosóficas para os seus pais. Então, perguntas: por que o céu é azul? Por que eu tenho que sentar na cadeira? Por que eu tenho horário para comer? Por que eu não posso sair? Por que isso? Por que aquilo outro? E a resposta que os adultos dão sempre é sim, porque sim. Então, a postura daquele que questiona, a postura daquele que pergunta o porquê das coisas, ela é o início da atividade filosófica, ela é o início da filosofia. Não é toda pergunta pode ser filosófica, não se trata disso. Mas as interrogações, quando eu me interrogo em relação a alguma coisa, eu me coloco na postura daquele que não sabe e daquele que busca o conhecimento. Essa postura de buscar o conhecimento, de assumir que não se sabe, é uma postura filosófica. O que é filosofia? A filosofia também pode ser compreendida como uma ferramenta de aprimoramento das perguntas, para torná-las fundamentais, sistemáticas, interessantes. Então, por que o copo tem água é uma pergunta muito básica. Agora, perguntar o que é o amor, o que é a ética, o que é a justiça, por que nós devemos agir de forma ética, por que eu
não posso matar ou ser morto por um outro homem sem que esse outro homem ou essa outra pessoa sejam punidos devido, segundo o que prescreve a lei. São questões fundamentais, são questões sistemáticas, são questões interessantes. Então, a violência, eu falei aqui de homicídio, enfim, mas a violência é um tema importante para a reflexão filosófica, e mais do que para a reflexão filosófica, a ética, ela nasce como imposição de limite à própria violência. Os estados, como mostram os contratualistas, já durante a Era Moderna, eles nascem com o temor de se evitar a guerra civil, ou seja, eles nascem como contenção da violência, diria Hobbes, ou seja, nasce para conter o estado de natureza que, na visão hobbesiana, descamba para a violência. A filosofia é um antídoto para combater determinadas opiniões e crenças, que se apresentam como saberes absolutos. É um filtro, melhor do que o do Instagram, para impedir que você caia na tentação de consumir e espalhar fake news. Esse período que a gente vive, com a era da democratização do acesso aos meios digitais, teve como o seu principal mal da nossa era, sem dúvida alguma, são as fake news. E para todo lado a gente, infelizmente, tem contato com as fake news. Não basta lembrar que o principal propagador de fake news hoje no país é o atual presidente da República. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Não é papel do governante propagar mentiras. Então, quando a gente tem governantes, não só o presidente da República, mas vários outros que assumem essa postura de propagar mentiras sobre a saúde, o caso, por exemplo, da prescrição de medicamentos ineficazes no combate à Covid-19, como era o caso da cloroquina, e aí vocês sabem disso, né? Todo mundo acompanhou no último período. Então, o conhecimento é fundamental para a gente superar as fake news. Isso é fundamental. Principais características da atitude filosófica. Vamos pensar aqui. Quais são essas principais características? Primeiro, a pergunta o que é uma coisa, o que é um valor, uma ideia, um comportamento. Pergunta como é. Então, o que é ser ético? Ser ético é a pessoa que age segundo tais normas. Como assim? O porquê dessa coisa? A filosofia, na prática, indaga por que algo existe, qual é a origem ou a causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor, de um comportamento. Ela trabalha de forma sistemática com enunciados, ou seja, com frases, com afirmações precisas, rigorosas. São os conceitos. Então, o conceito da física, por exemplo. A física é conhecida por nós, por vocês, no ensino médio, como a ciência da natureza. Isso é uma definição concisa, perfeita, curta, rigorosa. Busca encadeamento lógico entre os enunciados, utiliza conceitos ou ideia obtido por meio de procedimentos demonstrativos e prova. Como eu disse, cloroquina não serve para combater a Covid. As vacinas, sim. As vacinas que estão em uso aqui no Brasil, todas elas servem porque passaram por pesquisas rigorosas de teste para garantir a sua validade. Aí, uma das coisas que está presente ali no texto do PET dessa primeira semana é a tentativa de fazer uma diferenciação entre diversos tipos de conhecimento. Então, eu estou falando aqui de uma definição rasa e vaga de filosofia, mas para que vocês possam iniciar-se nela, ou para que nós iniciemos essa conversa, esse debate sobre a filosofia, mas na nossa vida, além do conhecimento filosófico e do conhecimento científico, há também outros tipos de saberes, como o saber religioso. O que é o saber religioso? O saber religioso oferece um fundamento sobrenatural para explicar e dar sentido ao mundo natural, ao mundo físico que vivemos. Saber religioso é a fé, é a Bíblia.
caso dos cristãos. Então, acredita-se, as coisas que estão na Bíblia é questão de crença, não está no campo da demonstração científica. Acho que esse é um ponto muito importante para diferenciar o campo da ciência e o campo da religião. O campo da ciência é o espaço da demonstração rigorosa, dos enunciados rigorosos, curtos, claros. O campo da religião é o campo da fé, da crença no sobre-humano. E são, né, existem, coexistem e fazem parte da nossa natureza. As pessoas que aderem a algum tipo de saber ao saber religioso, pressupõe a existência de uma plataforma transcendente, ou seja, uma divindade, está além da gente, espíritos, projetos de salvação. O saber religioso é influente e poderoso na vida de grande parte das pessoas, pois vão ter comportamento, decisões políticas, criação de leis, entre outros. Então, o saber religioso, além de guiar espiritualmente a vida das pessoas, a religião está presente nas decisões políticas, na criação de leis e outros comportamentos sociais que todos nós já experienciamos isso em algum momento da vida. O saber espontâneo é um senso comum. Então, quando eu acordo, por exemplo, se é uma manhã que tem sol, eu vejo o sol nascendo no leste, ou seja, eu levanto de manhã, o sol está à minha esquerda. À tarde, final do dia, ele vai estar à minha direita. E isso me dá a impressão de que o sol está se movendo, mas na verdade quem está se movendo é a Terra. Cientificamente, quem se move é a Terra. Mas a nossa experiência diária, cotidiana, nos diz que é o Sol que nasce no leste e se põe no oeste, como nós aprendemos já na nossa primeira contato com a escola. Por isso tá. Então, acho que esse é um ponto interessante. E, por fim, a grande parte da nossa vida, grande parte desse saber comum, ele é guiado, ele é feito por opiniões. Opiniões vem do grego doxa, então quer dizer, a opinião ela tem uma aparência do verdadeiro, por exemplo. O sol nasce no leste, se põe no oeste. É uma aparência do verdadeiro, porque o que de fato acontece é o movimento de rotação da Terra que gira em torno do seu próprio eixo. 24 horas por dia, ao girar, dá a impressão da luz, da manhã, né, do dia e da noite. Então, a opinião ela é parte importante da nossa vida. Ninguém vive só de ciência, as pessoas vivem com ciência, com religião e também com opinião. O importante aqui é saber respeitar os espaços que cada um desses saberes, que cada um dessas formas de compreender o mundo, elas devem se organizar, se equilibrar em nossa vida. A opinião é a maneira pela qual as pessoas costumam divulgar seu ponto de vista sobre o mundo. Este ponto de vista é baseado em experiências particulares e, por isso, não é verdadeiro por si mesmo. Por mais persuasiva e bem elaborada que seja uma opinião, ela não pode ser confundida como um saber científico. O que acontece, por exemplo, no caso que eu citei da pandemia, o saber científico diz que cloroquina não serve para tratamento de Covid. Não é tratamento precoce da Covid. O único tratamento precoce da Covid é usar máscara, manter isolamento, distanciamento social, álcool em gel e agora a vacina. Os que defendem a utilização da cloroquina se baseiam na sua opinião e tentam dar status de ciência para isso. Olha o perigo aqui. Então, eu acho que a primeira semana, o conhecimento científico, né? E por fim, fecha a questão da ciência. A ciência vem do latim scientia, que quer dizer conhecimento. É a ferramenta criada pelo ser humano para se obter conhecimento seguro e sistemático das coisas no mundo. E ela segue uma metodologia rigorosa. Então, a grosso modo, a explicação do conteúdo da matéria da primeira semana é isso. Eu agora vou passar para a resolução das atividades. Vou fechar aqui
Vou exibir do outro lado agora. Vou voltar lá para o PET. Então, vamos direto aqui para as atividades. Então, já está aqui. Vamos ver aqui. Primeira atividade. Considere o texto seguinte. Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russos discutiam sobre religião. O neurologista era cristão, o cosmonauta não. Já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta, e nunca vi nem Deus nem os anjos. Eu já operei muitos cérebros inteligentes, respondeu o neurologista, e também nunca vi um pensamento. É uma afirmação, uma citação do texto do Mundo de Sofia, do Justin Gardner, que é um livro ótimo de introdução à filosofia. Explique qual dos dois tipos de saber está sendo discutido no texto. A pegadinha aqui, gente, é muito interessante, porque você lê o que o cosmonauta fala e o que o neurologista fala, você fica em dúvida, você acha que é conhecimento científico, mas não se trata de conhecimento científico. O próprio enunciado do texto na primeira frase já denuncia do que seja. Aqui, ó. Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russo discutiram sobre religião. Então, qual dos dois tipos de saber está sendo discutido no texto? Saber religioso. Letra A. Comente qual o limite comum entre os dois tipos de saberes no texto. São dois tipos de saber, o saber religioso e o saber científico. O saber religioso é o saber que tem como base a crença, a fé no sobrenatural. O saber científico tem como base o método rigoroso de demonstração com enunciados concisos, claros e com demonstração, ou seja, é um método de exame por excelência da realidade. É isso então, meus nobres, a primeira semana foi isso, espero que vocês gostem. A nossa jornada será muito boa, uma jornada gostosa, de muito aprendizado e de muita troca. Tá bem? Forte abraço e até a nossa segunda semana.